Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu estou conversando hoje com a Kátia Maria, que é presidenta estadual do Partido dos Trabalhadores no estado de Goiás. A Kátia foi candidata ao governo estadual no estado de Goiás e ela é consultora em desenvolvimento pessoal. E o tema do nosso bate-papo é a violência de gênero na política. Seja bem-vinda, Kátia, é uma alegria ter você aqui no Radar Direitos Humanos. Alegria toda minha, Rodrigo, poder participar desse espaço que, para além da informação, leva à formação, né, das pessoas. Então, o Radar Direitos Humanos cumpre um papel importantíssimo aí na transformação de uma sociedade melhor, que eu acredito que é o que vocês estão buscando e nós também. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no bom, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Então, Kátia, me diz, o que é violência política de gênero e como ela se manifesta nas nossas relações? Olha, a violência política de gênero, Rodrigo, ela é configurada toda e qualquer ação que possa prejudicar, né, aí, seja ela por homens ou por algumas mulheres, né, porque também tem mulheres que cometem violência política de gênero, que possa sofrer algum tipo específico de violência, porque, na verdade, nós temos várias violências, né, tem a violência doméstica, a violência psicológica, etc., e dentro dessas violências a gente tem a violência política. Então, ela é qualquer ação que possa prejudicar as mulheres no exercício da sua militância política, seja ela dentro do partido, seja ela dentro do mandato, seja ela na sua atuação no bairro, né? Porque a gente tem muitas lideranças políticas também que não tem mandato e às vezes não está na direção do partido, mas ela tem uma atuação no bairro em defesa das pessoas, na comunidade, na busca de benefícios e do bem comum. Então, qualquer ofensa, qualquer tentativa de prejudicar essa ação política, ela pode configurar aí a violência política de gênero, que é a violência contra a mulher na sua atuação política, aí nos vários
aspectos, né? E essa violência, ela pode vir por um assédio moral, ela pode vir por um assédio sexual, a interrupção da fala das mulheres, que é um negócio muito comum, que a gente não vê só na política, mas em diversos ambientes, né? A hora que os homens falam, todo mundo presta atenção, mas quando uma mulher vai falar, tem um assunto paralelo, às vezes as pessoas levantam da mesa, mostrando aí uma clara, né, ação de não valorizar a participação das mulheres, a desqualificação das suas habilidades, né, o tratamento desproporcional que é oferecido aos homens em relação às mulheres dentro dos partidos políticos e também durante as campanhas eleitorais, tudo isso pode configurar a violência política contra as mulheres, né, que estão aí buscando o exercício da sua cidadania, porque participar da política, ele é um exercício de cidadania na construção e no fortalecimento da nossa democracia. Então, é muito importante, né, que as mulheres tenham essa consciência, mas que os homens também, que ter um ambiente saudável, onde homens e mulheres possam se fortalecer na atividade política, garantindo o respeito à atuação dessas mulheres, é importante para a gente construir uma sociedade melhor. Então, quando uma mulher é assediada moralmente, né, nós poderíamos dizer que quantas vereadoras a gente tem que, às vezes, no uso da tribuna, na Câmara Municipal, tem, às vezes, ali uma fala desqualificada do seu colega parlamentar, ou, às vezes, as prefeitas, né, que estão aí no comando das cidades, mas por ser mulher, muitos homens não aceitam e acaba desqualificando as suas habilidades, como se mulher não pudesse ser gestora de uma cidade, falar de habitação, falar de transporte, falar de segurança pública, e as mulheres têm habilidade para falar de todas essas pautas. Então, quando alguém atenta sobre aí a perspectiva de atrapalhar essa atuação da mulher na política, ele está cometendo uma violência política de gênero, e que hoje, né, há 20 dias, foi sancionada a lei no dia 4 de agosto, passou a ser crime. Então, antes, tudo isso já acontecia, porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, então as mulheres sofrem esse tipo de preconceito, não apenas dentro do partido, mas na vida cotidiana. A violência doméstica é muito forte no Brasil. Em Goiás ela é muito alta, infelizmente Goiás aparece, né, e aí o Distrito Federal no entorno de Brasília com índices acentuados de violência doméstica, de feminicídio. Então, os partidos políticos acabam fazendo o quê? Trazendo esse extrato da sociedade do machismo, né, da violência contra a mulher para dentro da atuação política. E nós precisamos combater isso, e a aprovação dessa lei, que é a lei contra a violência política, né, a violência de gênero dentro da política, ela vai nos ajudar, porque antes, aquilo que não era crime, a pessoa podia fazer e que não tinha nenhum lugar para essa mulher denunciar, buscar um amparo legal, agora tem. De 20 dias para cá, a mulher tem o amparo dessa lei que foi criada para fazer a denúncia e para combater todas as formas de violência dentro dos partidos políticos, dentro do seu mandato, dentro da sua atuação política, né, na discussão, no debate das políticas públicas voltada para melhorar a vida do povo. Então, é uma violência que é comum, mas que muitas vezes as pessoas não se atentam, porque às vezes estar numa reunião e alguém interromper a fala daquela mulher, não deixar ela completar ali a sua linha de raciocínio, mostrar para a população o que ela está pensando sobre determinado conteúdo político, isso é uma violência que, para muita gente, é tão sutil que ele nem caracteriza ali que é uma violência. Então, nós precisamos tornar, né, esses itens que configuram
a violência política de gênero para que as pessoas possam identificar no seu dia a dia. E nós temos aqui um caso muito emblemático no Brasil, porque a violência com que a primeira mulher, que foi presidenta do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff, sofreu, ela aborda todos esses viés, todos esses tipos que eu falei aqui, a interrupção da fala, a desqualificação, né? O assédio moral, né? Eu não vou dizer aqui o assédio sexual, porque esse eu não vi, mas os demais, todos nós poderíamos identificar naqueles tratamentos que foram dados à presidenta Dilma, e quando uma mulher sofre esse tipo de violência, automaticamente todas as outras mulheres são atacadas também, né? Elas sofrem esse impacto também. Tirar uma mulher da presidência da República é como se dissesse que todas as mulheres que estão nos espaços de poder não têm preparação para estar atuando, o que isso não é verdade, né? Porque a mulher traz uma experiência muito grande de vida, a mulher tem essa capacidade de harmonizar os ambientes, de colocar mais humanidade nesses processos, e o que nós estamos percebendo é que as instituições estão precisando da atuação e a colaboração das mulheres, porque são instituições que estão muito no racional, deixando de cuidar daquilo que verdadeiramente nós precisamos cuidar, que é cuidar das pessoas, cuidar do bem comum, promover o bem viver e o bem conviver. E nós, mulheres, temos atribuições que podemos, né? Sem aí querer ser melhor do que os homens, não se trata disso, se trata que cada um tem uma parcela importante de contribuição a dar para a transformação da sociedade. Então, a lei vem para nos ajudar a subsidiar, a tipificar o que é violência política de gênero e nos ajudar a dar um basta, tanto na violência doméstica quanto na violência política de gênero. Porque quando as mulheres ocupam os espaços de poder, esse espaço de fala, que ela vem com propriedade para saber o que uma mulher passa quando falta a creche, quando falta a moradia, quando falta a iluminação pública, que ela tem que sair de madrugada para pegar o ônibus para ir trabalhar e que às vezes ela é violentada. Ter uma mulher na Câmara, ter uma mulher no parlamento, ter uma mulher presidenta, governadora, faz diferença, porque a mulher sabe o que a outra mulher passa. Então, nós precisamos combater a violência política de gênero para ajudar a ter mais mulheres nos espaços de poder para combater as outras formas de violência contra a mulher também. E como nós fazemos, Kátia, quando nos deparamos com a situação de violência política de gênero, como denunciar isso? Quais os mecanismos e as ferramentas de proteção? Olha, primeiro, como eu disse aqui, a lei traz um avanço, porque ela vai tipificar e ela vai mudar, né, o nosso Código Penal, trazendo a inclusão da violência política de gênero. Então, é bom que quem promovia esse tipo de ação discriminatória, violenta contra as mulheres na sua atuação política, saiba que a partir de agora é crime, está na legislação, está no Código Penal e tem aí uma pena a ser aplicada, né? De alguns casos de muitos anos, 4, 8 anos. Então, é importante que as pessoas possam saber isso. Nós temos o Disque 180, que foi um canal criado, né, pelo governo do PT, onde as mulheres podem denunciar e essas denúncias são encaminhadas aos órgãos, né, de competência para abrir os procedimentos e ajudar essas mulheres a instrumentalizar esse processo. Nós temos também as promotorias, né, contra a violência da mulher. Então, se no seu estado, aí no seu município, você ainda não conhece, é importante você buscar conhecer. Aqui em Goiás, nós temos, né, 2 promotorias que são específicas de violência doméstica e contra a violência da mulher. Então, essas 2 promotorias ajudam também a ouvir e a instrumentalizar esses processos. E a gente tem também o Conselho Estadual do Direito da Mulher, que tem automaticamente uma relação com todas essas instituições e que busca, através do controle social, fazer com que esses mecanismos, tanto do Estado, tanto do governo federal e dos municípios, possam ajudar essas mulheres a promover
aí o enfrentamento dessas violências que estão no nosso cotidiano. Infelizmente, a violência política de gênero, ela perpassa, né, todos os ambientes. É a presidenta da República, é a deputada, é a presidenta do partido. Infelizmente, é assim, num grau maior ou grau menor, mas nós precisamos, primeiro, ter consciência para saber que quando interfere na sua fala, que quando desqualifica as suas habilidades, que quando te causa dano moral, quando te causa dano psicológico, né, quando te causa danos materiais, quando você é assediada moralmente ou sexualmente, que também é uma coisa que está na sociedade, está dentro da política, infelizmente, né? Nós vimos aí a deputada estadual de São Paulo sendo assediada, e o mais grave, nós estamos aqui no radar de direitos humanos, o agressor que está com o mandato suspenso, né, por uma penalização, porque assediou a deputada, passando a mão no seu corpo, agora assume o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Então, são casos muito emblemáticos que a gente tem que ter consciência do que é a violência e não ficar calada. Nós temos que denunciar, criando aí uma rede grande de apoio entre as mulheres para combater todas essas formas de violência. Então, você vai ter os Disque 180, você vai ter o apoio do Conselho Estadual do Direito das Mulheres, ou no seu município, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Você procure, né, no seu estado, as promotorias de violência doméstica e contra a mulher, para que você possa ter aí do Ministério Público, dos organismos de controle social, o apoio necessário para enfrentar e denunciar, combatendo todas as formas de violência política de gênero. Lamentavelmente, a violência é um aspecto arraigado na nossa sociedade, especialmente uma violência direcionada às mulheres e a outros grupos sociais que não se encaixam no padrão dominante, vamos dizer assim. Infelizmente, esse é um aspecto que nós vamos precisar enfrentar com muita veemência, com muita força. E aí eu te pergunto, Kátia, como romper esse ciclo de violência? Que reflexões nós poderíamos fazer para abrir os olhos das pessoas, né, para atitudes, comportamentos e até mesmo uma mentalidade que interrompa esse ciclo de abuso, de dominação e de violência? Com toda certeza nós precisamos aí, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, um momento muito triste, né, da nossa fase política, onde a gente tem aí um incentivo, né, do autoritarismo, do conservadorismo, da homofobia, do machismo, do racismo, né? Então, assim, saiu muita coisa ruim, né, que estava aí, às vezes, camuflada e que, infelizmente, as lideranças maiores do país têm encorajado as pessoas a demonstrar cada vez mais. Então, as mulheres sofrem, os negros sofrem, os indígenas estão sofrendo, a comunidade LGBT está sofrendo, e o Radar de Direitos Humanos tem um papel importantíssimo para poder, de forma educativa, criar condições para que as pessoas se enxerguem nesse mundo e como é que elas podem combater cada uma dessas violências, né? E no nosso caso aqui, na pauta de violência política de gênero, com toda certeza nós precisamos empoderar as mulheres, né, um empoderamento real para que ela possa, primeiro, identificar que ela está sendo aí vítima dessa violência política de gênero, porque muitas vezes ela nem entendeu, ou às vezes ela entendeu, mas falta coragem, né, para denunciar, porque nós estamos numa sociedade completamente machista. Então, se não tem o vídeo, se não tem o áudio, se não tem ali uma prova material, acaba trazendo, né, para a vítima ali o desgaste, a desqualificação e, às vezes, até questionamento se é verdade, se teve, né, se houve o abuso ou não. Então, as mulheres passam isso na vida cotidiana, fora do partido, e dentro do partido é a mesma coisa. Então, às vezes, as mulheres sabem que sofreram uma violência política de gênero, mas não têm a coragem de denunciar. Então, empoderar essas mulheres de forma real, para que elas identifiquem essa violência
mas, sobretudo, que elas se sintam preparadas do ponto de vista emocional, com a sua inteligência emocional, com a sua saúde mental, preparada para o embate da denúncia e de fazer valer a legislação na busca do cumprimento mesmo, que é de punir aqueles que infringiram a regra, a lei. Então, é empoderar essas mulheres para que elas possam denunciar, e isso é importante que a gente saiba, mulheres, que quando nós estamos juntas, nós ficamos mais fortes. Uma mulher sozinha, às vezes, pode se sentir intimidada, pode se sentir fraca, pode se sentir sem condições, né, de enfrentar esses problemas que ela sente no dia a dia. Mas quando a mulher consegue criar uma rede de mulheres, né, juntas, da sua família, da sua rede de trabalho, das suas colegas do bairro, da sua rede da igreja, para que vocês possam, de uma forma conjunta, criar ali um grupo que se empodere mutuamente, onde uma é suporte da outra e a gente possa enfrentar todas essas formas de violências que a gente vive no dia a dia. E se tratando efetivamente da violência contra a mulher na política, nós precisamos fazer esse debate dentro dos partidos políticos, e a lei traz que os partidos políticos têm 120 dias para se estruturar, né, para dar condições que as mulheres possam ter, né, espaços de atuação e de denúncia, inclusive, dentro do partido político dessas violências. Então, nós precisamos ter o Partido dos Trabalhadores, como é um partido de vanguarda nessa pauta, nós já temos, o PT já tem, nós temos estruturados as nossas secretarias de mulheres, mas mais do que isso, as mulheres estão nos espaços das direções partidárias. Então, hoje, o PT, a sua direção, ela é paritária. O que significa isso? Tem que ser 50% de homens e 50% de mulheres. Não tem esse negócio de que homens são mais do que as mulheres. Lá é igual, né? Aqui em Goiás, nós temos a vantagem, porque além de ter 50% da direção de mulheres e 50% de homens, a presidenta ainda é mulher. Então, a gente tem uma maioria porque a presidenta é mulher. Então, nós precisamos fazer com que todos os partidos possam chegar minimamente nessa questão de colocar as mulheres para participar das direções partidárias. Organizar essa atuação das mulheres dentro do partido, porque, como eu disse, é importante a gente estar na igreja, é importante a gente estar no sindicato, na associação de bairro, fazer um movimento social, mas é no partido político que a gente elege a vereadora, elege a deputada, elege a prefeita, a governadora, presidenta da República, senadora. E são essas atuações que vai fazer as leis, que vai fazer os programas, que vai atender a comunidade. Então, é importante sensibilizar as mulheres para participar da política, porque quando a mulher entra na política, a política fica mais qualificada. Muitas pesquisas mostram que as mulheres têm um comprometimento maior, que as mulheres são mais transparentes no uso e no gasto dos recursos públicos, que as mulheres são mais criativas para lidar com crises, né? Que as mulheres conseguem harmonizar mais, né? Uma característica das mulheres em casa, quando a coisa está pegando ali, não é a mulher que tenta ali botar a família para dialogar, para tentar acalmar os ânimos e ficar bom para todo mundo. A mulher também traz essa atribuição, traz essa capacidade para dentro da política, né? Não ser essa coisa feita com raiva, com fígado, só com razão. Tem que colocar as pessoas, cuidar das pessoas é um item importante da política e que as mulheres podem ajudar. Assim como nós temos pulso forte para fazer a tomada de decisão, e quem é mãe sabe disso, é misturar esse pulso forte com essa generosidade para cuidar das pessoas de forma eficiente. E trazer esse sentimento de que nós precisamos ter mais mulheres nos espaços de poder. Então, é importante que as mulheres saibam que apoiar outras mulheres é decisivo para a gente mudar essa conjuntura, incluir essas pautas, né, femininas nas ações políticas do nosso cotidiano, fazer com que as mulheres tenham vontade de se filiar aos partidos políticos e valorizar as iniciativas dessas mulheres. Não é só quem tem mandato, é a mulher que está no bairro, que está ajudando ali no enfrentamento da violência doméstica também, que está ajudando
no combate à fome, que está ajudando, às vezes, a discutir a cidade, como é que melhora o transporte coletivo, como é que a gente pode construir mais casas para que todo mundo tenha um lar. Então, a mulher está em todos os espaços, e nós precisamos trazer essa mulher que está em todos os espaços para dentro da política também. Fazer esse empoderamento de forma real, e para isso é importante que a mulher tenha formação política, e eu insisto muito, porque nós estamos vivendo, principalmente nesse momento de pandemia, onde a ansiedade, onde às vezes até a depressão, a angústia de todo esse clima que nós estamos vivendo, ele aflora muito mais, e ter uma inteligência emocional para garantir a nossa saúde mental, ela é fundamental para que a gente tenha paz de espírito, né? Para cuidar da gente, para cuidar da família da gente, mas para cuidar da sociedade. E cuidar da sociedade é dentro desses organismos que têm a atribuição de legislar e de executar as políticas públicas, né? Estimular esse diálogo entre todas as instituições, o legislativo com o executivo, para a gente ir empoderando e fazendo essa transformação. E, obviamente, as igrejas têm um papel muito importante nisso. Eu dizia, Rodrigo, quando nós estávamos no debate dos planos de educação, que foi um debate muito acalorado no Brasil, que as igrejas, com toda certeza, também queriam a mesma coisa que nós, é que as mulheres tivessem uma vida digna, que as mulheres não fossem violentadas, que as mulheres fossem respeitadas. E a gente sabe que isso começa ensinando o menino a respeitar a menina e a menina a respeitar o menino. E a gente sabe que isso começa na escola, porque, infelizmente, às vezes, no lar, nem todo lar tem a estrutura para fazer esse tipo de educação. Tanto que os dados mostram que a ampla maioria dos casos de violência sexual são cometidas por pessoas muito próximas, né? São parentes, é o tio, é o pai, é o padrasto, é o irmão, né? É o primo. Então, a gente precisa ter a escola discutindo essas questões de igualdade entre homens e mulheres, de respeito mútuo entre o menino e a menina, para que a gente possa mudar esse patamar de relacionamento e diminuir essas violências que a gente vê hoje. Então, quando a gente amplia essas campanhas, quando a gente amplia essas instituições, debatendo a importância da mulher, a sua atuação, o respeito, né, a sua condição de ser mulher, isso ajuda a produzir uma sociedade mais saudável. E eu tenho certeza que vocês, assim como a gente, deseja que a gente possa, né, ter aí uma vida onde homens e mulheres se respeitem e a gente possa produzir o bem viver e o bem conviver e uma sociedade melhor para todas e para todos. Kátia, e partindo da premissa que a religião é um fato social importante, estruturante da nossa existência humana, qual deve ser o papel das organizações religiosas, das instituições religiosas, dos movimentos de religiosidade como um todo, na promoção, no avanço, na defesa dos direitos humanos das mulheres? Olha, com toda certeza, né? A gente sabe que a espiritualidade, ela é um ponto elementar. A pessoa, quando perde a sua, né, o rumo e o compasso da espiritualidade, ela acaba ficando mais abalada, né? E a gente percebe que as pessoas que trazem essa espiritualidade mais aflorada, ela enfrenta o seu cotidiano de forma mais tranquila, porque ela está com paz de espírito maior. Então, a gente sabe que as religiões, aquelas que são sérias e que buscam, né, essa condição para o ser humano, ela tem uma contribuição grandiosa a nos dar, porque ela vai fazer esse processo de informação e de formação e de fortalecimento, né, dessas pessoas, para que ela possa se colocar como sujeito de direito e ser alguém que saiba verdadeiramente qual é o seu propósito de vida e como é que ela pode colaborar com a sua evolução pessoal, mas também com a sua evolução em comunidade. E esse é o papel das entidades sérias, né, que querem transformar a sociedade de forma construtiva. É ajudar, né, o cidadão e a cidadã a se reconhecer como esse sujeito de direito, esse sujeito que tem deveres, mas que
tem ali também aquilo que é seu, que o outro precisa respeitar, que o Estado precisa respeitar e que juntos a gente tem que ir aprimorando esses relacionamentos e essa convivência coletiva. Então, a igreja, ela é, depois da nossa família, obviamente, o lugar ali que as pessoas têm, né, um convívio, um afinco de respeito muito direto e de confiança. É um vínculo de confiança muito grande. Então, que a gente possa ter nas instituições pessoas, lideranças que tenham essa responsabilidade de fazer esse debate, de fazer esse empoderamento das mulheres, mostrando a elas que elas podem, que elas são capazes, que elas podem dar uma grande contribuição para a sociedade, ajudando a construir um mundo melhor, um mundo assim sem violência, um mundo com mais democracia, um mundo onde as pessoas sejam mais felizes consigo e com o outro. Então, eu penso que vocês aí têm, né, essa tarefa sublime, porque é uma tarefa muito nobre, né, de promover aí o conhecimento e ajudar na promoção dos direitos humanos, porque, diferentemente do que as pessoas pensam, direitos humanos não é para defender bandido, não é para tirar o direito... Não, quando você está falando de habitação, você está falando de direitos humanos, quando você está falando de acesso à educação para todos, né? Que triste o ministro da Educação achar que faculdade é para poucos, achar que a pessoa com deficiência atrapalha os outros alunos dentro da escola. Isso tudo é direitos humanos. Quando nós estamos falando do acesso à saúde, quantas pessoas morreram porque não vacinaram, quantas pessoas morreram porque não teve uma coordenação efetiva da pandemia, né? E podia ter tido uma coordenação que garantisse testagem, que incentivasse as pessoas a usar máscara. Nós estamos falando de direitos humanos, que é o direito à vida, né? Nós, quando falamos aí de respeitar as outras pessoas, seja ela uma mulher, seja ela um negro, seja os nossos povos originários, né? Os indígenas, seja a população LGBT, isso é direitos humanos. Quando nós falamos do direito de ir e vir, que é sair da casa da gente, ir no outro lugar, voltar para casa com segurança, ir para o trabalho, isso também é direitos humanos. Então, a pauta dos direitos humanos, ela traz aí tudo aquilo que é sublime para nós garantirmos a nossa qualidade de vida. Então, eu quero, assim, dizer que a tarefa, né, da igreja, quando fala em combater a violência política de gênero e a violência doméstica em si, porque uma está muito entrelaçada na outra, né? Porque acaba que esse espectro da sociedade vem para dentro dos partidos e a gente precisa, dentro dos partidos, ajudar a mudar esse espectro da sociedade. A igreja traz esse papel importante, porque a mulher depende da saúde, a mulher depende da educação, a mulher depende da moradia, a mulher depende de ser respeitada. Então, quando o Radar Direitos Humanos puxa todas essas pautas que vocês fazem no programa, de certa forma, vocês estão nos ajudando, porque as mulheres, né, são seres transdisciplinares que atravessam todas essas pautas e que nós queremos aí, com muita força, com muita consciência, ocupar o nosso papel de mulher e ajudar a transformar a sociedade para uma sociedade melhor, uma sociedade onde todos vivam bem e vivam em abundância, né? Kátia, só tenho palavra de agradecimento pela tua participação neste episódio do Radar Direitos Humanos, com reflexões extremamente relevantes, né? Para que nós possamos perceber qual é o nosso papel enquanto seres humanos, enquanto pessoas, e que nós partilhamos dessa história, dessa existência, que é uma existência humana, não é isso? Então, muito obrigado pela tua participação e eu te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Olha, eu quero agradecer, Rodrigo, quero agradecer você, a toda a equipe, né, aí, aos idealizadores do Radar de Direitos Humanos, porque eu acho que nós nunca precisamos tanto falar de direitos humanos e trazer a nossa humanidade para a pauta central, porque o que nós estamos presenciando no Brasil hoje vai na contramão de tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Infelizmente, é reproduzido nos estados, no nosso caso do estado de Goiás, da mesma forma com que o presidente da República age, o nosso governador também age, e nós precisamos de muitos espaços, nós precisamos de muitas vozes reverberando o que é o direitos humanos verdadeiramente, né, para desmistificar, né, que os direitos humanos nada mais do que garantir
uma vida digna para todas as pessoas, e vocês fazem isso. Olha, eu quero parabenizar vocês, né, do Radar Direitos Humanos, parabenizar você, Rodrigo, e toda a equipe, né, que trabalha aí dentro da realização desse programa, o Isaías, nosso grande amigo e parceiro aqui em Goiás. Nunca foi tão necessário e urgente falar de direitos humanos como nós precisamos nesse momento, Rodrigo, porque o que nós estamos vendo é o desmonte de todas as políticas que garantem aí a questão dos direitos humanos. Nós estamos vendo a população de rua, em situação de rua, aumentar, nós estamos vendo a violência contra a mulher aumentar, nós estamos vendo os nossos povos indígenas serem atacados, nós estamos vendo o aumento do racismo, né? Aumento da LGBTfobia, e nós precisamos, que temos essa consciência, assim como vocês, colocar, né, a pauta dos direitos humanos em evidência. Então, eu quero parabenizar vocês pelo programa Radar de Direitos Humanos e me colocar à disposição para que juntos a gente possa fortalecer cada vez mais esse debate e poder ganhando mentes e corações com muita consciência e mudando na realidade, né, a vida das pessoas que estão perto da gente, mas que devagar vai promovendo numa escala muito maior até a gente chegar no ideal aí de combater todas as formas de violência. Grande abraço a vocês, foi um prazer muito grande participar contigo. Mais uma vez, Kátia, muito obrigado pela tua participação. Eu conversei com a Kátia Maria, que é presidente estadual do Partido dos Trabalhadores do Estado de Goiás, sobre o tema violência política de gênero. E encerrando esse episódio, eu desejo a vocês saúde e vacina para todas as pessoas. Até o nosso próximo encontro. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305. E pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.